Enquanto isso, como eu disse para vocês, Haddad não descarta a vitória de Bolsonaro nas eleições de 2022. Em conversa com outros petistas, o Haddad avalia que, apesar da reprovação crescente do governo atual, Bolsonaro ainda tem força perante o eleitorado e mantém apoio de boa parte considerável do empresariado brasileiro. O Poste aprendeu, né? Pesquisas indicam que o Haddad tem 99% de chance de vencer. E perdeu. O Haddad sabe, né, que não dá para levar a sério as pesquisas. O Haddad sentiu na pele. Falei para vocês também que tem muita gente querendo Mourão como governador. Olha aí. PRTB articula a candidatura de Mourão ao governo do Rio e apoio de Bolsonaro. Falei, não vou falar o estado, mas tá aí a Veja falando. Falamos, né? Mourão vem e viria forte. Já rolaram as pesquisas de bastidores, não pesquisa do Datafolha, aquela pesquisa que você não recebe, mas eu consegui ter acesso a uma. Mourão candidatíssimo. Mas, cara, e assim, porque botou lá o cenário atual com Marcelo Freixo e Eduardo Paes. Atropela. Ou vai me dizer que você prefere o Marcelo Freixo do que o Mourão? Aí eu falei, ó, essas movimentações de Bolsonaro, voltando a ser amigo de Mourão. Vocês acham que tudo isso é aleatório? Todas as coisas que estão acontecendo no Brasil recentemente, vocês acham que é tudo aleatório? Tudo. Aleatoriedades. Vamos ver a fala aqui do Lira brevemente. Tchá. Vejam só. Calira. Quem se expressa, quem não se expressa. Quem vocês acham que compraram ou que comprou as vacinas que vieram para Alagoas? Foi o governo do estado? Foram os prefeitos? Nem vou mostrar o resto. Já sentiu o nível, né? Já começou aí, defendendo o governo. Passada de pano master. Aí ele continua. Deixa eu ver se vai. Deixa eu atualizar. Eu quero mostrar outra parte do discurso dele. Eu vou fazer uma pergunta aqui, desde cedo, da semana passada e da semana anterior. Aí. Que a Câmara Federal cumpre o seu papel e dá sustentação a um governo que precisa de apoio do Congresso para propor as reformas que o Brasil precisa. Câmara, não Senado. Câmara. E nós debatíamos essa questão do combustível. Que ninguém aguenta mais dólar alto, que ninguém aguenta mais combustível. E sabe o que é que faz o combustível ficar caro? O quê? São os impostos estaduais. Os governadores têm que se sensibilizar. E o Congresso Nacional vai debater um projeto que trata do imposto do ICMS e Ad-Rem. Tá vendo quando eu digo que é difícil você analisar algumas coisas e falar assim, pô, Bolsonaro acertou, Bolsonaro errou. É claro, está mais do que claro. Isso a gente pode falar que é um fato que o governo está sim trabalhando pela questão da normalização do preço do combustível, você queira ou não. Se o governo vai conseguir, aí são outros 500. Se valeu a pena ter feito aquela carta de pacificação, são outros 500. Mas é inegável o esforço que o governo vem fazendo. Outra coisa que é inegável, duas coisas. A primeira, o Lira não é um conservador, não é um cara de direita, não é nenhum político dos sonhos. Nenhum. Eu acho que a maioria de vocês deve ter algum político de quem é de Alagoas que goste mais do que o Arthur Lira. Mas também temos que ser justos. Não dá para falar que o Lira é pior do que o Rodrigo Maia. Claramente o Lira é menos pior que o Rodrigo Maia. Então, realmente, Bolsonaro conseguiu fazer uma movimentação. E perceba que o Arthur Lira ele falou a Câmara vai. Ele não falou do Senado. Dentro do mundo político, essas participações do Lira tá sendo dessa forma. Ó. Políticos ficaram revoltados ao ver Lira com Bolsonaro. É um vendido. É mesmo? Chora mais. Chora mais que tá pouco. Aí você vê aqui, ó. Senado precisa acelerar suas discussões, diz Lira em evento com Bolsonaro. Pacheco tá criando problemas. E eu falei para vocês, hoje a política é lado A versus lado B. Parou de ser Bolsonaro ser a favor ou contra Bolsonaro. O Lira ele é candidato. Não dá para todo mundo bater a foto com Lula, não dá para todo mundo bater a foto com Bolsonaro. Mas você precisa bater a foto com algum dos dois. Ou um ou outro. E o Lira vai bater a foto dele com o Bolsonaro. Isso é certeza. Tá mais do que claro. Ele vem, tá sendo muito melhor do que pelo menos o desempenho do Rodrigo Pacheco. E perceba, Bolsonaro ele tem uma habilidade que é inegável. Ele consegue
ter foco e pautar o debate público. Ele fala de um assunto, a imprensa toda repercute, e repercute, e repercute, e repercute, e repercute, até encher o saco. Ele tá falando agora sem parar de forma incessante. Economia, 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 gasolina, ICMS, gás, comida, baixar o preço, trabalhar juntos. E tá aí, ó. Lira diz que pautará projeto que muda a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Exatamente uma coisa que Bolsonaro vem trabalhando dia e noite para aprovar. E uma coisa que eu acho que é de interesse nacional. Aí junta tudo isso com algumas coisas que a gente está falando recentemente, de por que talvez Bolsonaro esteja tão preocupado com a economia. Uma preocupação exacerbada. Será que é infundada? É só por questões eleitorais? Será? Vejam só. O Nigel Farage, vocês devem ser... O Alan dos Santos tem falado desse cara. Fala o seguinte, ó. As coisas só ficam piores. O petróleo acabou de romper a barreira de $80 por barril. É um aumento de 55% só esse ano. Que é o preço do petróleo internacional aumentou 55%. Você acha que Bolsonaro não está preocupado? Você acha que o preço do petróleo vai parar de subir nos próximos meses? E enquanto o ICMS é algo proporcional ao valor, se o petróleo continuar subindo, o ICMS vai continuar aumentando. É um problema insolúvel se isso não for discutido. E o Constantino diz, ó, alta de mais de 50% no preço do barril do petróleo no mercado internacional. Não adianta culpar a Petrobras, muito menos Bolsonaro. Trata-se de um fenômeno global por conta das reações adotadas na pandemia que causaram ruptura na cadeia global e injeção na liquidez da economia. E vejam só. Rafael Balboa fez um comentário, o Cavendish retweetou, vou ler do Balboa, ele fala o seguinte, ó. Nos últimos 60 dias, o gás natural subiu 300% na Inglaterra. Comentamos ontem. Quando começaremos a falar em mais investimentos e menores barreiras no setor de energia, inclusive energias fósseis? Tem que parar com esse negócio só de energia renovável. Não vai. Não dá ainda para o mundo viver puramente de matrizes limpas. Ainda não dá. É impossível. E aí ele diz, ó, o ESG pega bem em reuniões da alta sociedade europeia, mas é uma berinjela, né? Entrando no polvão. Vocês estão entendendo. E o Cavendish diz, ó, exato, ESG é igual energia mais cara. Energia mais cara é igual pessoas mais pobres. É isso que queremos. E eu digo para vocês, falo, gente, esse aqui é um tema. Qualquer dia vai ter um dossiê só sobre isso. Mas aí a gente vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que vocês já estão... Essa sigla, vocês já estão começando a falar assim, estão começando a ficar familiarizado com esse tal do ESG. Até mandei a tela lá que o Luiz Paulo ele fez. É um engenheiro eletricista, elétrico, não sei como ele prefere ser chamado. Mandei lá no Telegram, ele comenta só sobre o tema. Só para relembrar, seria uma série de regras que as empresas precisam ter para poder operar. ESG, tá falando de energia. Ó, para sua empresa funcionar, 50% do seu gasto energético tem que vir através de energias limpas e renováveis. Ou seja, você tem que ter dentro da sua fábrica energia solar, não sei o que. Constrói aí uma cachoeira e monta uma central de geração. A câmera desapareceu agora. Volta aí, câmera. Voltou. Primeiro momento, amanhã acho que deve estar 100%. Enfim, vocês estão entendendo o tamanho do pepino. Isso aí é o ESG. Mas vamos continuar. Aí você vê, ó. Especialistas estão alertando que as crises de energia que sacodem a Europa e lá o país dos comunistas são uma amostra do que está por vir nos Estados Unidos, com as contas de aquecimento americanos provavelmente aumentando neste inverno, devido aos suprimentos apertados de gás natural. Já começou lá, tá indo para a América. Transição de energia. O segredo sujo da indústria fotovoltaica solar é que ela depende muito do carvão comunista. Quando Pequim fecha as indústrias devido à escassez de carvão, os preços do silício metálico dispararam 150% este mês. Olha o gráfico aqui, ó. Deixa eu dar uma arriscada. Ó. O valor estava mais ou menos aqui e subiu para cá. Será que subiu? Energia solar, tudo mais. Que, por sua vez, atingirá policílico e, em seguida, painéis solares. E aqui eu quero comentar com vocês uma coisa que está acontecendo na Austrália.
Compras de Natal, atrasos e preços exorbitantes para Playstations, Legos e carros. E diz, os australianos podem enfrentar uma disparada de preços em grandes varejistas de eletrônicos, brinquedos, carros e até vitaminas, devido a problemas na cadeia de abastecimento global. A gente vem comentando sobre isso. Aí, né, uma pessoa do setor, que a enorme redução nos voos internacionais que chegam à Austrália e os enormes atrasos e dramas nos portos, a gente falou sobre isso, significam que é impossível atender a demanda. A Austrália está enfrentando atrasos de até 6 meses. 6 meses de atrasos. O preço de atacado disparado dos containers provavelmente será sentido em breve pelos australianos no caixa. Você acha que também não vai afetar o Brasil? Meus clientes deveriam estar pagando cerca de $2.500 por container. E o preço já está em 9.500. Está mais de 3 vezes. Quase 4 vezes. A expectativa da indústria é que os consumidores vejam um aumento de 8 a 15% na maioria dos produtos. Vocês acham que isso não vai afetar o Brasil? Seus clientes de varejo têm dito a ela que estão tentando ao máximo, sabe o que podem, para não aumentar os preços. E por que os atrasos? A gente comentou sobre isso. Mesmo atrasos decorrente do bloqueio do canal de Suez em mesmo atraso decorrente do bloqueio do canal de Suez em março pelo porta-containers Ever Given ainda estão ocorrendo. Acho que eu até falei o nome errado ontem, né? Falei, acho que é Evergreen. A gente comentou sobre isso. Olha como isso está afetando o mundo. Olha as movimentações que estão sendo feitas no Brasil. Eu comentei isso aqui no vídeo ontem, falei, a minha sogra veio me perguntar. Pequim e Xangai terão apagões programados em meio à crise energética. Autoridades não divulgaram o número exato de pessoas que serão afetadas. Não vai apagar aqui, porque não tem energia. Não tem energia! Vocês estão entendendo a preocupação de Bolsonaro, do governo federal, em fazer a economia retomar? Pessoal, nos próximos meses o mundo vai enfrentar uma crise. Já é inevitável. Estamos diante de uma crise econômica. Isso aqui dá tempo de falar? Dá tempo de falar. Saneamento vive onda de projetos pós-nova lei. Junto a isso, eu vi ontem um comentário que foi o seguinte, cara, até agora eu não vi nenhuma mudança. Até agora eu não vi nenhuma mudança. Exatamente porque algumas mudanças demoram. É o exemplo do transatlântico. Você não consegue dar um cavalo de pau no transatlântico. Quanto tempo tem que nós aprovamos o marco legal do saneamento? Está começando agora a ver os frutos. Olha aí. Tem um gráfico. Não vou mostrar de todos. Boom de blocos regionais. Regionalização já realizada. Projeto de lei já aprovado, em azul. Em laranja, projeto ainda não aprovado. Vermelho, pendente. Projetos regionais do BNDES que já estão em curso. Alagoas tem 2. Rio de Janeiro, no bloco 3. Ceará tem 2 blocos e Porto Alegre. Olha os valores. Tem uns bilhãozinho, né? Tá começando a andar. Essas coisas, principalmente que interferem na infraestrutura, não são do dia para a noite. No momento que você cria uma lei e tudo mais, a coisa começa a ser ventilada e começa a ter um impacto no bolso do brasileiro, leva um certo tempo. Daí vocês entendem toda a preocupação. Isso aqui eu ia comentar, mas não vai ter tempo de comentar hoje, nem isso daqui também. Nem aquilo outro. Não dá tempo aqui. Vai ficar um pouco mais de 1 hora. Não vou comentar isso aqui, não. Isso aqui, ó. Eu completei no Twitter. Isso aqui eu comento depois. Quero fechar com menos de 1 hora. Só fechar aqui com o nosso presidente. Foi na Bahia. Mais uma vez foi recebido por milhares e milhares de pessoas. A Bahia petista do Rui Costa. Amanhã a gente vai comentar mais coisas. Quero comentar mais alguns temas com vocês. Tem muita coisa acontecendo. E, gente, percebam que não é simples bater um martelo em vários assuntos. Tem muita gente que dá uma solução simplista. É bom, é ruim, é bom, é ruim. Estou mostrando para vocês. Isso porque a imprensa brasileira ainda não está comentando, está falando ainda da CPI. Imagina quando a imprensa brasileira resolver vir com tudo nas narrativas contrárias ao governo. Imagina. Por hoje é isso. Ficamos por aqui. Será nas minhas redes. Se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.